Amados, Mateus 9, versículo 1. Hein? Diz assim: entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Ou é mais fácil dizer: perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu vou falar hoje sobre blasfêmia. Amém? Blasfêmia. Aqui nós temos um caso de blasfêmia. E aqui Jesus, chegando a uma certa cidade, trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse assim: perdoados são os teus pecados. Os escribas fariseus que estavam em volta dele disse: este blasfema. Por quê? Porque eles pensaram que Jesus estava blasfemando. Porque o homem, ele não tem em si o poder de Deus, a autoridade de Deus. Para ele ter, Deus tem que dar. Então aqui Jesus falou como Deus: perdoados são os teus pecados. Quem é que pode falar assim? Deus. Mas nos dias de hoje tem gente que fala assim também. Os padres. É ou não é? Os padres falam assim. Então, no caso aqui, chamaram Jesus de blasfemo, porque ele estava dando a palavra como se fosse Deus falando, e na verdade era Deus falando. Jesus é Deus falando. E no dia de hoje, cada vez que o padre fala assim: confessa aqui que eu vou perdoar os seus pecados, aí você vai e confessa, o padre está blasfemando. Pastor, o que é uma blasfêmia? Blasfêmia significa, para você entender, são palavras de ofensas dirigidas a coisas sagradas. Palavras de ofensas. Toda palavra de ofensa dirigida a Deus ou a coisas sagradas, você cometeu blasfêmia contra aquilo ali. Tudo aquilo que você, com a sua boca, você ofende as coisas santas de Deus. Então aquilo é uma blasfêmia. Como também atribuir poderes a si próprio, sendo que todo o poder e autoridade pertence a Deus. A autoridade de perdoar todos os pecados pertence a Deus e não aos homens. Então aquele que usa dessa autoridade e quer usar dessa autoridade como Deus, ele está cometendo também uma blasfêmia, porque só Deus tem essa autoridade e ele está exercendo a qual Deus não deu essa autoridade. Qual foi a autoridade que Deus deu aos homens? A autoridade de expulsar os demônios. Deus deu aos homens a autoridade de curar os enfermos. Deus deu aos homens a autoridade de ser filho e filha de Deus. Mas Deus não deu autoridade aos homens para julgar a alma das pessoas.
julgar como condenados ou como perdoados são os seus pecados. Não podemos julgar. Agora, Deus nos deu autoridade para ganhar alma através do seu próprio nome. E a gente diz às pessoas: olha, vem para Jesus, arrepende-se, siga Ele, e Ele vai perdoar os seus pecados. Que Ele diz na palavra que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Diferente de eu chegar aqui e falar assim: ó, confessa aí o que você fez aí e eu te perdoo. Você está perdoado, meu filho. Todos os seus pecados estão perdoados. Então, blasfêmia é palavras ofensivas contra Deus ou contra coisas sagradas. Exemplo: pessoas que saem da igreja falando que quem opera aqui não é Deus. Ora, todos que passaram por aqui, mesmo aqueles que nunca foi membro, ouviram e viram que Deus opera nesse lugar. Todos os que saíram, até o que não foi membro. No fundo da cabeça deles, eles sabem que há uma manifestação de Deus aqui. Sabem que há. Existe. Uns podem dizer: pastor, é só na sexta. Não, é todos os cultos há uma manifestação de Deus. Aí quando a pessoa sai, ela viu que esse altar, essa igreja, viu que esse altar tem uma confirmação de Deus e está abençoado. Aí ele sai dizendo, no exemplo de blasfêmia, aí ele sai dizendo: aquele altar está corrompido. Deus me livra naquela igreja. Aquele altar está cheio de sujeira, aquela igreja está cheia de coisa suja. Ele blasfemou contra as coisas santas de Deus. Uma coisa é falar dos homens, outra coisa é você falar das coisas santas de Deus. A pessoa pegar, tem crente que faz isso, tem crente, muitos crentes religiosos que ele maltrata o óleo, ele fala arrogâncias do óleo. Esse negócio de olha, não quero isso, não creio nisso. Maltrata o ato da unção, que é bíblico. É um ato bíblico. Então, blasfêmia é toda palavra de ofensa, tanto contra Deus, como contra as coisas sagradas. Como, por exemplo, as coisas, tudo que é sagrado, o louvor, a oração, a campanha, a mensagem. Então, se a pessoa falar contra a mensagem que é enviada a ela, a mensagem bíblica, lógico, aquela pessoa está blasfemando de Deus. É igual aqui, Jesus falou: perdoados são os seus pecados. Jesus deu uma mensagem. E era Deus falando. E os homens chamaram ele de blasfemo. Na verdade, quem estava blasfemando eram os homens. Porque quem estava falando era Jesus no corpo de homem, mas Jesus Deus, Filho unigênito. E aqui na mensagem, as pregação, a mensagem, o exemplo, a mensagem, o ministro de louvor, a mensagem, é o corpo do homem. Mas quem está falando é Deus. Deus está ali falando. Igual a semelhança de Jesus. Então eles chamaram Jesus de blasfemo, porque eles não estavam dando crédito, não acreditavam que Jesus tinha poder para perdoar pecado, porque eles viam Jesus como homem. E a visão deles até estava certa, só que eles errou porque não creram em Jesus. Se fosse uma outra pessoa falando, eles até teriam um apoio de Deus ali, porque homem nenhum tem poder para perdoar todos os pecados. Temos aquela situação que eu posso perdoar se você me fizer o mal, ou você me perdoar se eu te fizer o mal. Aí sim você tem que liberar o perdão. E outra, se você não liberar o perdão, diz a Bíblia, Jesus ensinando, falou assim, ó: se vós não perdoar as ofensas dos homens, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas.
Isso é muito sério. Já pensou Deus falar assim com a pessoa no findar das coisas, no dia que ela morrer? Ela fala assim: Jesus estava na igreja, eu batizei, eu fiz isso, fiz aquilo, outro, fiz a obra, E Deus fala assim: mas você não praticou a minha palavra. Você batizou, mas depois se corrompeu com a mágoa. Você se batizou, mas depois você não quis perdoar os homens. A minha palavra está dizendo lá: se você não perdoar, você não é perdoado. Você não é perdoado. Olha só. Aí, amados, entra aquela coisa que a gente sempre está ensinando, a lei da consciência. Ela é válida no juízo das nossas almas. A lei da consciência. Eu sei e não faço. Deus cobra esse tal não sei, eu sei. A pessoa errar por não saber é uma coisa. Deus chama de ignorância. Não sabe. Está errando, mas não sabe. Eu sei e continuo, aí haverá cobrança. Lei da consciência. Como todo mundo sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas as pessoas querem chegar ao céu pelos caminhos carnais. As pessoas querem pensar que enganam a Deus. Ninguém engana a Deus. Quem vai enganar a Deus? Jesus é o único caminho. Se eu seguir por um outro caminho, eu vou me perder, porque Ele é o único elevador que vai para o céu. Então, muitos possam dizer assim, se a gente sair perguntando aqui, tanto para católico como para crente, inclusive crente, você tem mágoa de alguém? Eu não. Fulano, você, dentro do seu coração, você tem rancor de alguém? Não, eu não. Mas será que as obras que eles vivem demonstram que eles têm rancor ou não? Que eles não têm rancor, que eles não têm a mágoa? Como, por exemplo, não adianta a gente só falar, eu sou servo de Deus. Não adianta eu só falar assim, ó, eu sou pregador. Eu tenho que viver como um pregador. O meu dia a dia tem que mostrar que eu sou um pregador. Tem que mostrar que eu sou um servo. Eu não posso aceitar essa injustiça. Eu não posso querer dar um passo à frente comprando lei. Eu não posso querer tomar posse de uma vitória querendo falsas testemunhas, colocando mentira para me poder vencer. Eu não posso, eu sou pregador. Tem que mostrar que eu sou um pregador, tenho que viver como um pregador. Como um caso desse, não tenho raiva do fulano, não tenho raiva do Beltrano. Mas o que você me diz de pessoa que não consegue olhar na face da outra? Será que tem alguma coisa oculta? Será que tem ou não tem? E como tem? A Bíblia fala que os olhos é a lâmpada do quê? Da alma. O nosso interior da alma. A alma é o seu interior. Lembra do ensinamento que eu ensinei aqui o que é a alma? A alma humana é o homem interior dentro de você. Você tem o homem exterior, teu corpo, tua aparência, né? Nossa aparência. A alma é uma pessoa, você. Mas é você interiormente. Você está dentro do corpo. E então, muitos desejos em nós vêm da alma, queridos. A alma é a sede da nossa consciência. Ela entende, ela sabe. Ela é um ser dentro de nós. Nós não somos três seres, nós somos um ser. Esse ser é a alma. E esse ser tem um corpo e tem um espírito de vida para fazer o corpo respirar. Entendeu? Amém? Então, se a alma está suja, exemplo, quando uma pessoa está com um desejo ilícito na alma, por alguém, quando ela bate o olho naquela pessoa, o olhar muda.
fica com um olhar estranho, diabólico. Essa madrugada mesmo eu estava meditando em Deus e o Espírito Santo me fez me lembrar de pessoas que olhavam para mim estranhamente e depois eu fui saber que eram os demônios olhando para mim. Espírito da sensualidade, aquele olhar estranho. Quando a pessoa está com um problema na alma, reflete na onde? Nos olhos. Reflete nos olhos. Exemplo disso, ó, os bebezinhos, eles não têm mágoa de ninguém. Você fala com qualquer bebê, ele te olha olho no olho. Ele pode não gostar de você, pode chorar, né? Mas ele olha dentro dos seus olhos, o bebê. A criança, quando ela já tem um entendimentozinho, mais ou menos, ela olha dentro do seu olho. Ainda que ela não goste de você, vem com a tua cara, quer, né? Tem bebê que não vai com a cara de qualquer um, não. Mas ele olha dentro do olho. Ó, a criança é pura. Então, ó, guardar mágoa, guardar rancor, é quase que uma blasfêmia contra Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de quem? É imagem e semelhança de Deus. E você está guardando mágoa, rancor disso. Não podemos. Então, a lei da consciência vai cobrar. Mas nunca seja assim. Eu tenho visto um monte de crente ser assim. Está errado. Está errado. Não queira crescer assim. Eu já fui muito ofendido por outros crentes, pregadores. Eu já contei muitos casos aqui para vocês. Fui muito ofendido mesmo. Coisa pesada mesmo. Essas besteirinhas que a gente vê por aí não. Besteirinha a pessoa já quer ir para o mundo, não. Coisa pesada. Já blasfemaram de Deus em mim. Já falaram para mim, não é Deus que faz isso. Você que derruba as pessoas, você tem técnica. Você faz elas vomitar. Vou mostrar para você que isso é blasfêmia contra Deus. E eu vou explicar o que é contra o Espírito Santo. Então, amados, você não pode carregar esses males dentro de você. Não pode. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor e trazem mágoas antigas. Pessoa que foi traída lá no passado, carrega até hoje. E qualquer probleminha vai e aquela coisa vem para a cabeça. Não pode, está guardado em você. Não pode. Não pode, é proibido. Irmãos, nós somos filhos do Altíssimo. Não podemos ser assim. Sinais que uma pessoa tem problemas interiores com a outra, a qual não deveria, são esses. É só um olhar na cara, um olhar na face. Está revelado ali, ó. Ali está revelado. Tem alguma coisa. Ou tem muita coisa. Ah, pastor, eu sou assim. Com tal pessoa, libera ela. Libera ela. Não fique carregando isso. Ah, pastor, mas não foi com você. Pois é. Foi comigo, mas a palavra manda liberar, libera. Por amor a Jesus Cristo, libera, para de guardar isso. A igreja não pode ser assim. Todos que me ofenderam, não tem nenhum deles guardado no meu coração, nenhum deles. Teve até alguns que no passado falaram coisas assim comigo. E depois de um bom tempo, e eu provei com obras que eu não tinha guardado aqui no coração. Tratava ele normal. Falar é fácil, não é? Ó, não tenho nada. Quero ver você provar. Que é a lei da consciência. Provar.
E eu pus em prática isso. De início foi difícil. Ficou aquela coisinha assim, aquele ressentimento, não, Deus tem que castigar, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, outro. Aí o Espírito Santo deu o entendimento da palavra. Não, não é assim. Você tem que perdoar ele. O diabo usou ele, o diabo usou ela. Quando Deus dá o entendimento, a gente, opa, aí realmente fulano foi assim, foi inspirado por Satanás. E como é que pode duas pessoas ser crentes e se estranhar diabolicamente? Terra e morra. Como é que pode? Dois cristãos se odiarem. Ora, está mais do que revelada a presença de Satanás. A presença de Deus. Como é que pode? Os dois é crente. Deveriam os dois ter o Espírito Santo. E se os dois têm o Espírito Santo, como é que não vai se bater? Se bater. Não é obrigado a estar colado um no outro, não. Mas o coração tem que estar limpo, irmãos. É mandamento bíblico. Então, quando você guarda coisas assim no seu coração, você está quase blasfemando de Deus, porque Ele é a semelhança. Agora, blasfemar de Deus é quando você diz que aquela ação não foi Deus, sendo Deus. Sendo Deus fazendo aquilo, e a pessoa, muitas das vezes as pessoas blasfemam por causa dessa maldita mágoa. Enquanto não tem a mágoa, não, é Deus mesmo usando o pastor, é Deus mesmo usando a obreira, é Deus mesmo usando o jovem, é Deus mesmo usando o fulano. Entrou a mágoa, Deus nada, isso é besteira, isso é diabo nada. Entrou a mágoa, até fala que o demônio não é mais demônio mais. O demônio puro caído, é demônio nada. Entrou a mágoa, quando não tinha mágoa, não, realmente, olha, Deus usando a autoridade, olha lá. Deus está no louvor, Deus está ali, opa, Deus está, que bênção. Entrou a maldita mágoa, aí já não confessa mais essa ação a Deus. Confessa, muitas das vezes, até o próprio Satanás. Como já falaram para mim, quem te ajuda é o diabo. O diabo está te ajudando aí a falar as coisas aí. O diabo me ajudando. Olha a blasfêmia. Então, aqui houve um caso aqui. Aí Jesus falou o seguinte, no versículo 6, para a gente pular para outra. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Observa o que ele falou aqui, O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Ele falou, o Filho do Homem. Ele não falou assim, os meus enviados, os meus pregadores. Ele falou, o Filho do Homem, quer dizer, ele está falando dele. Jesus na terra tem poder para perdoar os pecados. Está falando dele. Quem assume aquela posição ali, ele é o primeiro a blasfemar. Eu sei que eu não posso perdoar o pecado das pessoas. A pessoa roubou, fumou. Eu vou chegar lá, está perdoado o seu pecado. Não, como é que eu vou fazer isso? Não dá. Não tem essa autoridade. Somente na mão do Todo-Poderoso. Então aqui houve um ato de blasfêmia, porque eles estavam falando palavras ofensivas a Deus, a Jesus. E essa blasfêmia aqui é perdoada? Essa daqui? Essa daqui é perdoada. Essa daqui é um tipo de blasfêmia perdoada. Qual é o tipo de blasfêmia que não é perdoada? A contra o Espírito Santo de Deus. Vamos lá em Marcos 3. Marcos capítulo 3. Então, blasfêmias aos homens é perdoado. Blasfêmias a Deus, a pessoa sai daqui, pegou uma aguinha de você, exemplo.
Aí a pessoa sai daqui e fala, eu não vou mais naquela igreja. Deus não está lá. Mas ela falou isso porque pegou raiva de você. Deus pode perdoá-la. Deus pode perdoar. Eu não vou mais naquela igreja, para mim Deus não está lá. Mas só está falando porque pegou a raiva, porque pegou a mágoa. Ou a pessoa sai e fala assim, não, para mim o Espírito de Deus não está mais naquela igreja. Mas falou por causa de você. Ele não falou contra Deus. Ele lançou palavras ofensivas contra o altar de Deus por causa de você. Não que você é culpado, mas porque ele carregou algum de nós, ele carregou de nós algum tipo de raiva, mágoa, contenda. Ele carregou isso consigo e isso faz ele falar isso. Faz ele falar que Deus não está aqui. Está entendendo? Amém. Amém? Chegaram até a falar, irmão, mais ou menos assim, Deus não faz mais milagre lá por causa dos obreiros. Como se Deus fosse limitado a nós. E Deus precisa de mim para fazer milagre, irmão? Deus precisa de você fazer milagre? Se não encontrar fé em nós, encontra no outro. Encontrar fé na criança. Por quê? Por que falaram isso? Porque saiu, entendeu? Coisinha com algum dos obreiros e achou que Deus não iria ser mais o mesmo por causa daquele problema. Não tem nada a ver com coisa boa. Nada a ver também, né? Achou que Deus ia limitar ele, não limita não, mais. Eu vim de outros ministérios, mas Deus ficou lá também. Eu sei que Deus ficou lá também. Jesus ficou lá com os irmãos. É certo que tem alguns que tem um capeta nele. Mas Deus ficou lá com os sinceros, querido. Deus ficou com os sinceros, com os servos. Deus não é limitado a uma só pessoa. Não, eu sou só o seu Deus. Jesus disse, quem crê, quem me seguir, qualquer pessoa, qualquer doido aí que aparecer e querer seguir a Jesus, ele vai ser servo, pronto, acabou. E ainda que a gente não queira, ele vai ser servo e pronto, acabou. E Jesus não vai dar nem bola para isso. Então, vamos ver aqui. Marcos 3, versículo 29. Não, vamos ler do versículo 22 para que você compreenda. Vamos lá. Está bem resumido aqui, você vai entender. Versículo 20. 3:20. Aí o título fala, blasfêmia dos escribas. Fala, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Olha só o que aconteceu. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam, não, o que eles diziam? Está fora de si. Olha um minutinho aí. Mas quem foi que falou isso? Os seus familiares. Até então não é os escribas aqui. Os escribas é em seguida. Observa lá. Versículo 21. E quando os seus ouviram isso, é aqui porque o 20 está falando de Jesus. O 20 está falando que Jesus foi num lugar e fluiu de tal maneira que não podia comer pão. Quer dizer, lotou muito aquele lugar, a casa ficou tão lotada que não dava nem para comer pão. E os seus, ouvindo isso, sabendo disso, os seus, olha lá, começa a blasfêmia por aqui. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si.